Ele está aqui, Ele está aqui. Ele está aqui, Ele está aqui. Ele está aqui, Ele está aqui. Ele está em nosso meio. Ele está em nosso meio. Oh, ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Alegria! Ei, 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 ei! Oh, aleluia! Oh, aleluia! Oh, aleluia! Oh, aleluia! Oh, aleluia! Se você pudesse ter uma atitude profética agora, querido, eu quero te dizer pelo Espírito que você pode ter uma atitude profética essa noite. Ei, como é que você quer iniciar esse ano? Mas como você quer finalizar ele? Ainda não começou. Você pode dançar, você pode celebrar, você pode dizer ha, 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 ha. Oh, o que está acontecendo aqui, irmão? Não é a unção do riso, não, ainda que seja parte daquilo que Deus faz, mas é a unção de alegria. Porque você pode estar olhando o quadro da sua vida e você pode estar pensando: Pastor Ricardo, janeiro não começou do jeito que eu queria. Mas, irmãos, hoje é apenas o 5º dia de 365 dias. E você vai ver a mão poderosa de Deus te guiando, te levantando, fazendo coisas por você e através de você. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Oh, aleluia! Eu quero dizer algo que, irmãos, quando o Senhor falou isso comigo agora, antes da ceia, e eu caí em choro, irmãos, Ele disse para mim: isso é para você, corpo de Cristo. Este ano você vai ver e tocar em coisas que só a fé pode trazer. Oh, este ano você vai ver e tocar em coisas que só a fé pode trazer. Ei, a razão vai dizer, a razão e a mente natural vai dizer como pode ter acontecido, e você vai, irmão, se agarrar. Só Deus pode fazer isso, só Deus, só Deus. Oh, aleluia! Ei! Ha, ha, ha! Só Deus pode fazer isso. Oh, não tem de explicar, irmão, o inexplicável. A fé faz o que, irmãos, a mente humana não consegue entender. Oh, aleluia! Você pode sentar no seu lugar. Não acabou ainda, irmão. Eita Deus! Hoje eu estou, irmão, bêbado. Oh, aleluia! E se eu fosse você, irmão, agarrava cada palavra que vai ser liberada aqui. Já está começando, né? Já começou desde o início. Palavras ungidas, liberadas através
de quem subiu aqui, até mesmo deles que estão ministrando o louvor de forma tão ungida. Quantos aqui foram ministrados durante o louvor? Quem aqui foi ministrado durante a ceia? E sabe, irmãos, que vai continuar até acabar esse culto. Mas aí, irmãos, acaba o culto aqui, começa o culto da comunhão e ainda continua o culto na sua casa, aonde você continua tendo as suas experiências com Deus, fazendo aquilo que deve ser feito como um filho de Deus. Amém? Glória a Deus. Vamos fazer a nossa confissão. Vocês podem descer, meus amigos, obrigado. Vocês estão muito ungidos aqui, né? Eu ia segurar, mas se vocês continuarem tocando, eu que vou cair. Ô, glória. Irmão, eu tenho uma coisa que eu aprendi e eu gosto. Eu sou afogueado. Eu sou do manto, irmãos. Eu gosto do mover do Espírito, assim como nosso pastor, assim como os ministros aqui. E, irmãos, eu tenho essa expectativa dentro de mim, que você veio para esse culto e você vai sair daqui com muitas respostas. Você vai sair daqui com muitas palavras, sementes de fé, que vão conduzir você nesse ano de 2025. Amém? Deus é bom? Eita glória, Deus é bom. Deixa eu pôr aqui o meu cronômetro. Oh glória, aleluia. Vamos lá fazer a nossa confissão. Te agradecemos, Senhor, pois o Senhor adiciona a essa igreja diariamente aqueles que estão sendo salvos. Recebemos este lugar cheio e transbordante com aqueles famintos e sedentos que buscam a justiça. Assim, poderosamente, cresce a palavra de Deus e prevalece em nossa igreja. E o Senhor enche esta casa com a sua glória. Amém. Oh glória. Quem gosta, irmãos, da manifestação de Deus nos cultos? Eita, aleluia. Vou me segurar ao máximo aqui, queridos, mas eu sei que nós vamos ser muito abençoados hoje, através da palavra de Deus. Amém? Você está com expectativa? Olha que maravilhoso, irmãos, o primeiro culto do ano, um culto de ceia, onde você vai receber sementes, palavras de fé que vão conduzir o seu ano. Quantos acreditam nisso? Quantos gostam e amam ser direcionados pelo Espírito Santo? Pastor Roberto, eu quero dizer para você que essa palavra que você me entregou sentado aí, é a primeira palavra que eu recebi no ano, e eu agarrei ela com força. Irmão, a palavra que vai ser liberada através desse púlpito hoje, por meio da minha vida, o vaso que vos fala, vai ser a primeira palavra que vai ser liberada sobre a sua vida. E se você perseverar nela até o fim, você vai ver muitos resultados. Amém? Glória a Deus. Eu não vou indicar esses livros, eu tenho algo para fazer com ele, mas a mensagem de hoje, irmãos, ela gruda, ela se encaixa muito naquilo que o pastor falou na virada do ano aqui. E quem é que estava aqui no nosso culto da virada? Foi uma palavra poderosa, onde o pastor falou sobre a fé que muda as circunstâncias. E sabe, irmãos, que realmente é a fé que muda toda a circunstância da nossa vida. Amém? E sabe, irmãos, que às vezes a gente espera, no nível que nós estamos, operar em uma fé maior, sendo que nós não estamos nesse nível de operar numa fé maior. Mas você pode operar em fé, porque a Bíblia diz que cada um de nós recebeu uma medida de fé. Então, porque você recebeu uma medida de fé quando você nasceu de novo, você pode andar, você pode fluir nessa dimensão ou nesse nível de fé que você recebeu. Mas tem gente esperando e querendo viver ou receber, pegar coisas no nível de fé que outras pessoas estão, e nós não estamos nesse nível. Mas eu declaro que você vai viver em fé no nível que você está. Mas você pode crescer diariamente ouvindo a palavra e você atingir novos níveis em Deus para você receber aquilo que você tanto espera. Amém? Então o pastor falou sobre isso, sobre a fé, né, irmão, contra as circunstâncias, que muda as circunstâncias. E ele tocou na questão da palavra do semeador, que semeou a palavra no meio do caminho e o diabo vem e rouba a palavra. E sabe, irmãos, que se você for muito inteligente, eu sei que você vai sentar e ouvir essa palavra que o pastor ministrou no culto da virada e você vai receber a unção que está operando nas palavras que saiu da boca dele. Amém? E falando, irmãos, sobre essa questão da fé, de você crescer em fé, da palavra ser semente de fé quando falada, ou quando também você tem atitudes. Sabe, irmãos, que eu estava pensando em uma coisa, que quando eu não era convertido, irmãos, eu estava no mundo, não ouvia a palavra, não tinha pessoas que ministravam para mim, até que um dia começou, né, realmente
o Senhor colocar pessoas no meio do caminho e ministrar a palavra para mim. Mas falando sobre essa questão da fé, eu estava meditando tanto, irmãos, que palavras são sementes. E quantos acreditam nisso? Que palavras são sementes de fé? Palavras são sementes de fé. E eu lembro que uma vez, irmãos, a Érica, quando eu me converti, né, e eu fui crescendo, fui avançando, toda vez que eu contava essa história sobre R$1, ela falava, de novo você vai contar sobre R$1? Mas como eu que estou pregando, eu vou falar de novo e ela vai ouvir de novo, né, a minha esposa. Eu lembro, irmãos, que quando eu não era convertido, e aí eu acordei ali umas 7 horas da manhã, e você vai perceber que o que eu estou falando vai se encaixar com a mensagem que eu vou aqui transmitir para você, amém? Eu lembro que naquele dia, meu irmão sempre jogou muita bola, então naquele dia eu acordei 7 horas da manhã e fui com ele, sem tomar café. E irmãos, eu gosto de comer. Quem gosta de comer aqui? Ainda mais um café da manhã, um almoço, né? Então naquele dia eu acordei sem o meu café da manhã, que é realmente imprescindível, eu preciso do café da manhã, e eu acordei aquele dia e eu fui lá para o futebol com ele. Quando bateu ali, irmãos, 1h da tarde, eu pensei, nossa, não estou aguentando mais. E naquele tempo, né, não tinha nenhuma moedinha no bolso, estava ali sem trabalhar, e eu falei, não tem nenhuma moedinha, vou ter que ir para casa correndo ou andando, e em casa eu como alguma coisa. Eu lembro, irmãos, que eu falei para o irmão, olha, já que você não tem nem dinheiro para me dar, porque eu fim de acompanhar e você não tem dinheiro nem para me dar para comer alguma coisa, eu vou embora andando, chegar em casa eu vou acabar com essa fome toda. No meio do caminho, irmãos, e eu lembro que foi aqui no Piritubão, eu saí do clube, comecei a andar, descendo ali, né? E quando passou um farol, eu falei, nossa, a fome aumentou. E sabe quando dá tela preta? Tum, tela preta. De repente, tela preta, irmãos, eu pensei, vou desmaiar aqui no meio da rua. E aí eu levantei e eu, irmãos, não recebia a palavra, não era crente, mas, irmãos, eu ouvia as pessoas falando sobre Deus. Que Deus operava milagres, que Deus fazia as coisas acontecer, que Deus trazia, Ele trazia o que você precisava. E eu continuei andando, depois de levantar daquela tela preta, continuei andando. E, irmãos, aí eu lembrei, já que eles falam aquilo, eu também posso falar, mesmo que eu não esteja numa igreja, mesmo que eu não seja cristão, mas eu posso falar, Senhor, se o Senhor existe, e naquele tempo existia a cédula de R$1, quem lembra? E aí, irmãos, eu lembro que eu falei, se o Senhor existe, vai vir R$1 na minha frente. E naquele tempo, irmãos, dava para comprar pelo menos uns 4 pães com R$1. Hoje você não compra nem um pão. E eu lembro que, eu descendo, irmãos, eu falei isso para o Senhor, olha, Deus, se o Senhor existe, vai aparecer R$1 e eu vou comprar 3 pãezinhos para me comer. E eu continuei andando, irmãos. E quem aqui já andou na rua falando, eu vou achar dinheiro, e anda com a expectativa de achar dinheiro? Então eu estou andando, irmãos, se Deus existe, eu vou achar R$1. E eu já comecei a sentir o gosto do pão na minha boca. Ô, glória, e eu gosto de pão. E aí eu descendo, irmãos, de repente ficou a tela preta de novo, mas eu parei no farol. Eu falei, se o Senhor existe, vai aparecer R$1 na minha frente, vai aparecer R$1. Irmãos, aí quando abriu o farol para mim, que eu passei, R$1 veio voando no meu pé. Eu ajoelhei e disse, Deus existe! Deus existe! R$1 veio voando no meu pé. Irmão, catei R$1, fui correndo no mercado, comprei os pães e comendo, irmão, cheguei em casa, esbaforido, falei, mãe, Deus existe. Aí ela, o que foi, menino? Você está até pálido. Eu falei, Deus existe, mãe. Eu estava vindo do clube, andando no meio do caminho, deu tela preta, mas aí eu lembrei que as pessoas falavam que Deus fazia milagres, que Deus operava, e eu disse, se Deus existe, R$1 vai aparecer no meu pé. Mãe, R$1 veio voando no meu pé. E ela, por que você não pediu mais? Aí eu pensei, é verdade. Por que eu só pedi R$1? Se eu poderia ter pedido mais. Mas mãe, Deus existe, Ele mandou R$1. Irmãos, no nível que você está em fé, você pode viver coisas com Deus. Isso, irmão, se encaixa na vida de Cornélio, que orava e as suas esmolas chegavam até o Senhor. E ele foi ouvido, um anjo enviado à casa de Cornélio. Sabe, irmãos, que nesses últimos tempos, as pessoas que não têm comunhão com Deus, elas vão clamar ao Senhor. Salvação vai chegar.
Jesus vai aparecer para elas. A palavra vai ficar clara, irmãos. A revelação do senhorio de Jesus vai ser clara para essas pessoas. E elas vão ser socorridas pelo Senhor. Isso que eu estou dizendo para você, irmãos. No nível que nós estamos, na fé que nós estamos, que foi dada pelo Senhor. E se você está crescendo, avançando, no nível que você está de fé, você pode receber coisas da parte de Deus. Amém? É por isso, irmãos, que Hebreus capítulo 11, versículo 6, você pode abrir a sua Bíblia aí. E eu vou basicamente dar uma continuidade na mensagem do nosso pastor do culto da virada. Hebreus capítulo 11, versículo 6, diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. É necessário, irmãos, crer que Ele existe e que recompensa. É necessário crer que Ele existe. Irmão, não dá para nós vivermos uma vida sem esse parâmetro. É necessário, e isso faz parte da vida cristã, é necessário que diariamente entendamos e consideremos, irmãos, que Ele é real e Ele está o tempo todo operando, irmãos, bondade na nossa vida. É necessário, e quando você entende que é necessário e não pode ser tirado da sua vida, porque, irmãos, você só agrada a Deus em fé. Não dá, irmãos, para agradar a Deus de outra maneira, a não ser por fé. Porque é pela fé que você pratica a palavra, que você se consagra, que você se coloca no plano e no propósito que Deus tem para a sua vida. É pela fé. Fazemos tudo pela fé. Ouvi aqui na nossa igreja, que até de um ministro nosso aqui, que até para você ser negativo, você tem que andar em fé. Porque você acredita que as coisas não acontecem para você. Eu lembro que o Felipe ministrando aqui numa quinta-feira, ele disse: eu confessava com a minha boca, eu sou tão azarado que eu não consigo ganhar nada. E sabe, irmãos, que ele está colocando fé nessa declaração negativa. Acreditando que nada ia chegar porque ele não ganhava em nada. Mas eu declaro sobre a sua vida que você vai falar sempre positivo. E o positivo, irmãos, é a palavra de Deus, que nos levanta, que nos coloca para cima, que nos mostra quem nós somos em Deus. E, irmãos, eu vou dizer para você, Ele nos tirou do império das trevas, onde não tinha produtividade, onde não tinha vida, e nos colocou no reino do seu Filho amado. Você não está num lugar onde, irmãos, a falta faz parte, você está num lugar de abundância. Você está num lugar de suprimento. Você está num lugar de cuidado. Você está num lugar onde Deus cuida dos seus filhos. E cada um aqui é filho de Deus. Então a Bíblia diz, irmãos, que Ele recompensa. E quantos aqui, irmãos, que na sua busca a Deus, de ter mais comunhão com Ele, né, de realmente se aprofundar em Deus, recebeu algumas recompensas porque decidiu estar nesse lugar de busca? Quem aqui? Irmãos, eu já recebi tantas recompensas por causa dessa dedicação, por causa dessa fome, de ir até Deus e, irmãos, estar com Ele. Você sabia que às vezes o desejo só do seu coração de estar com Ele, irmãos, isso já basta, isso já é o suficiente para Deus falar: Ele me ama, eu sei que Ele me ama, mas porque Ele tem atitude de vir até mim, eu vou recompensá-lo por essa busca. E todas as vezes, irmãos, que nós nos colocamos nessa busca, nos colocamos em fé. E porque você se põe em fé para buscá-lo, Ele vai te recompensar. Então, irmãos, olha o que a Bíblia, né, The Passion, ela diz assim, uma Bíblia em inglês, ela diz assim, em Hebreus 11:6. E sem fé vivendo dentro de nós, seria impossível agradar a Deus. Pois chegamos a Deus com fé, sabendo que Ele é real e que Ele recompensa a fé daqueles que dão toda a sua paixão e força para buscá-lo. Deus vai recompensar, irmãos, quando eu e você buscarmos Ele de todo o coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Mas, irmãos, Ele ama isso, Ele deseja isso, que eu e você diariamente escolha estar com Ele do que nos preocuparmos. Porque quando nós nos preocupamos em estar com Ele, irmãos, Ele está cuidando de nós o tempo todo. A Bíblia diz em Mateus que quando você busca o reino de Deus em primeiro lugar, todas as outras coisas são acrescentadas. Então nós podemos, irmãos, fazer uma escolha. E, irmãos, o que eu estou falando aqui para você, eu estou plantando em você sementes de fé.
Porque enquanto eu estou falando para você, a sua cabeça, o seu coração, o seu eu real, que é o seu espírito humano, ele está juntando as palavras que você tem ouvido nesses últimos dias. E ele está conectando uma a outra. E eu vou dizer para você, irmão, vai haver uma explosão dentro de você. E eu quero, irmãos, eu declaro sobre a sua vida hoje, que você se exploda. Eita glória. Que isso, pastor, mandando eu me explodir. Eu quero que você se exploda de revelação da palavra de Deus. Eu quero que você se exploda de compreensão do secreto, de saber que Deus é o seu El Shaddai e de que nada você vai ter falta nesse ano de 2025, irmão. Irmão, você não vai ficar esse ano inteiro, 365 dias contando as coisas ruins que aconteceram em 2024. Não! Algo novo está por vir! Eu falei para o meu filho hoje, não diga mais que você não consegue. Não diga mais que você não pode. Porque, irmãos, palavras são sementes. Eu aprendi isso com o meu pastor quando eu estava para estudar na escola de ministro. Ele diz, não diga que você não pode. Irmãos, aquilo que é bom, é benéfico, a gente reproduz. Então eu disse para ele, não fale que você não pode. Porque quando você fala que não pode, que não consegue, você derrotou a si mesmo antes de fazer. Porque palavras são sementes. E, irmãos, então a Bíblia está dizendo que nós podemos buscar a Deus. Mas agora a gente busca com o entendimento de que Ele vai nos recompensar, Ele vai nos dar palavras de fé, Ele vai nos dar inspiração e nós vamos falar essas palavras. É por isso que eu estou aqui liberando sobre a sua vida, que o seu ano de 2025 vai ser muito diferente. Então a Bíblia diz, Ele recompensa a fé daqueles que dão toda a sua paixão e força para buscá-lo. Agora, irmãos, deixa eu dizer algo para você. A gente empenha tanta dedicação para tantas coisas. Que tal nesse ano de 2025 a gente focar nele? A gente passou o ano inteiro, irmãos, tão desfocado daquilo que é real, daquilo que é verdadeiro, daquilo que é poderoso. Eu sei que você buscou, eu sei que você estudou, eu sei que você leu, eu sei que você ouviu, eu sei que você fez a sua parte. Mas que tal, irmãos, nesse ano de 2025, eu e você focar em Deus? 100%. Eu vou repetir de novo. Que tal eu e você, irmãos? Irmãos, essa palavra ela é para mim. Mas ela está abençoando a sua vida também, porque eu vim aqui para falar essas palavras para mim e para você. Irmão, nós podemos focar em Deus 100%. E Ele vai responder 100% daquilo que nós precisamos. Mas, irmãos, Deus, Ele faz além daquilo que a gente pede ou espera. Quando a gente pensa que Deus vai responder em 100%, Deus responde muito mais. Amém? Glória! Então, irmãos, a nossa vida é uma vida de semeadura e colheita. Então, de acordo com Hebreus, quando você tem a paixão e a força para buscá-lo, irmãos, você está semeando no secreto. E eu lembro que muitas vezes, irmãos, eu entrava no quarto dizendo com a minha boca, plantando sementes de fé, dizendo, eu vou viver algo grande, eu vou operar em unção de cura, eu vou operar em unções, eu vou operar de uma forma extraordinária, eu vou chegar em lugares, a unção vai ser perceptível, as pessoas vão receber, as pessoas vão sentir fluir de mim. Irmãos, eu estava ali semeando no secreto, com palavras de fé. E sabe, irmãos, Deus gosta de responder quando você entra nesse lugar desse jeito. Semeando palavras de fé. Então, irmãos, semear palavras de fé, ou plantar palavras de fé, não é só para a vida espiritual. É para o seu trabalho, é para os seus negócios, é para a sua família. É dizer, não vai desviar, e se está desviado vai voltar. Não, se está quebrado vai ser comprado novo. Você semeia, irmãos, sementes, palavras de fé sobre situações da sua vida. Então eu estava pensando sobre essa mensagem. Se tudo que nós fazemos, todas as atitudes, pensamentos, associações, conversas, ambientes, lugares, é uma semeadura, porque tudo é uma semeadura, querido. Se você se você andar 30 dias com o pastor Edson, você vai ser o Labareda 2. Porque, irmãos, você não se conecta só por se conectar, você está semeando no relacionamento. Você está semeando na associação. Quando essa associação, irmãos, ela te empurra para algo que você está parado, irmãos, é benéfico para você.
É maravilhoso para você porque essa associação ela tem a capacidade e o poder de Deus, a unção, para te empurrar para aquilo que Deus tem. Mas se você se conecta com pessoas que estão, irmãos, bem atrás daquilo que você está, elas vão te puxar para o nível delas. A não ser que você seja um semeador da palavra. Porque você pode, se você não tomar cuidado, as pessoas semear a conduta, semear a atitude, semear o pensamento, semear as conversas, semear as influências na sua vida se você não perceber. Mas eu e você, como crentes fervorosos e que amam o Senhor, toda conexão ou associação que a gente fizer, nós que vamos influenciar. É nós que vamos mexer com a vida deles. Até porque, irmãos, Atos dos Apóstolos, quando eles estavam ali pregando o Evangelho, e eles chegaram naquela cidade e disseram assim, aí vem aqueles que estão fazendo bagunça no mundo, agitando o mundo. Irmãos, eu e você tem que ser desses. Que quando a gente chegar nos lugares, as pessoas vão falar, ih, chegou. Aquele que agita o mundo, agita as multidões. Que, irmãos, aonde chega, faz com que saia daquele lugar de inatividade. Que faz com que as pessoas que estão frias comecem a pegar fogo, que as pessoas que estão para baixo se levantem, as pessoas que estão tristes agora se coloquem em alegria. Eu e você tem essa capacidade, irmão. Foi colocado em nós, implantado em nós. Então, irmãos, nossa vida diariamente é uma oportunidade de semear coisas. Aí, a gente começa a meditar muito profundo nisso, irmãos, e percebe que se aquilo que a gente está colhendo não é agradável, temos que olhar para a nossa sementeira, ou aquilo que a gente está semeando. Alguns vão ficar tristes, outros chorando, porque a colheita não é a que ele queria. Mas como foi que foi semeado? Como foi semeado? Ou o que foi semeado? Porque, irmãos, se você semeia para o Espírito, você colhe as coisas do Espírito. Amém? Então, irmãos, é isso. A gente precisa fazer o que deve ser feito. Um ministro, irmãos, eu não lembro o nome dele, mas ele disse assim, quem sabe o que está plantando, não tem medo da sua colheita. Quem sabe o que está plantando, não tem medo da colheita. Então, irmãos, eu não vou ficar assustado com o que vai chegar, porque eu sei o que eu estou semeando. Não vou ficar assustado com o que vai chegar. Pelo contrário, irmãos, eu vou saber que são frutos da minha semeadura. Então eu declaro que as suas atitudes de semeadura são para te beneficiar, não para te colocar para baixo. Não para fazer você regredir, porque Deus não se agrada daqueles que retrocedem. Amém? Então, irmãos, nós podemos diariamente plantar sementes de fé sobre nossa vida, sobre a vida dos nossos irmãos. Quando alguém vem e chega e fala, nossa, como você está lindo, irmãos, receba. Ele está plantando sementes de fé sobre a sua vida. Pode ser que você não seja tão bonito quanto eu. Mas, irmãos, você está recebendo palavras. E olha, uma coisa que eu aprendi. Que quando as pessoas vêm, irmãos, e elas declaram algo sobre você, falam algo para você. Exemplo, as pessoas brincam muito comigo dizendo, pastor Ricardo é o pastor do fogo. A filha da Fernanda, a Lorena, ela colocou no WhatsApp dela o meu nome no contato. Ela disse, pastor Ricardo, homem do fogo. Irmãos, ela só está dizendo aquilo de acordo com a minha semeadura. Não é nada fora daquilo que eu estou buscando, daquilo que eu estou vivendo, irmãos, mas eu vou dizer para você, tem muito mais. Então, irmãos, como é que as pessoas se identificam, ou elas falam conosco, como é que elas nos localizam? Elas nos localizam como o carnal, como o frio, ou como o fervoroso de espírito? Como é que elas nos localizam? Elas nos localizam por causa do nosso posicionamento. Mas, irmãos, como eu estava dizendo aqui, declarando sobre a vida das pessoas, eu sempre gosto de dizer, nossa, você é forte, você é poderoso, você anda em fé, você vai avançar muito, você vai longe. Porque, irmãos, eu estou plantando sementes de fé na vida das pessoas. Quando o pastor Edson, o pastor Vinícius, outros ministros, até amigos, vocês que estão aqui, chegam em mim e falam assim, olha, o Google uma vez disse, nossa, o Rica, ele é marceneiro, ele mexe no financeiro, ele faz tudo. Cara, o que você não sabe fazer? Irmãos, eu entendi uma coisa, existe a capacidade de Deus sobre a minha vida, que aquilo que eu não sei fazer, Ele me ensina. E sobre a sua vida é assim também. Mas as pessoas falam para mim, nossa, você é inteligente. Eu sou, obrigado.
Eu recebo, está semeando palavras de fé na minha vida? Está falando que eu vou chegar em... Meus irmãos, todas as palavras de fé que são semeadas na minha vida eu recebo. E aqui não são de fé, que vão me colocar num lugar que eu não estou, porque Deus não me viu lá, eu descarto. Amém? Então, irmãos, nós podemos viver nesse lugar. Então eu fiz uma listinha aqui muito boa, irmãos, para nós aqui realmente se deleitar. Quem semeia no espiritual, colhe no espiritual. Quem semeia na carne, colhe na carne. Quem semeia dinheiro, colhe dinheiro. Quem semeia relógio, irmãos, quem semeia relógio? Olha, eu já dei uns 10 relógios. A minha esposa, você vai ficar quanto tempo com esse? Até que Deus fale algo. Eu lembro que uma vez eu ganhei um Bulova, e aí eu falei, uau! E o Senhor falou, não é seu. Eu falei, posso ficar com ele só alguns dias? Sim, alguns dias, mas leva para um culto de domingo e dá para tal pessoa. Tá bom, Senhor. Mas, irmãos, eu já dei mais de 10 relógios. Eu dei um tablet. Eu dei algumas coisas, irmãos. A colheita não vem no tempo que eu quero, mas ela vem. E eu declaro sobre a sua vida, aquilo que você semeou, a colheita não vem no tempo que você quer, mas ela vem no tempo exato. Ela vem na hora que você mais precisa, irmão. E eu vou dizer, você pode plantar relógio e colher relógio. Você pode plantar dinheiro, semear dinheiro, você pode receber dinheiro. Tem pessoas em nosso meio que já deram carros e podem receber carros. E eu vou dizer, irmãos, como eu estava dizendo que palavras são sementes, eu já semeei palavras em pessoas que elas viveriam o extraordinário. O Pedro, ele é uma pessoa que está nessa lista. Eu falava para ele quando ele estava em outro ministério, você com essa fome e essa sede, você não vai ser menor do que eu, você vai ser maior do que eu. Eu estava semeando palavras de fé na vida dele, irmãos, ele agarra todas. Então quando alguém vem e diz para você, ei, eu falo para os jovens, né, as crianças do nosso departamento, elas são muito ungidas e elas pegam a palavra. Eu chego nas meninas e eu falo, e aí, herdeiras? Elas, sou mesmo, tá falando comigo. Imagina crescer com essa mentalidade de saber que aquilo que as pessoas falam em fé, sementes de fé na vida delas, elas, não, eu sou eu mesmo, eu sou herdeira, eu sou herdeiro. Irmãos, elas vão crescer nesse nível, sabendo que cada palavra liberada em fé, elas vão receber e vão viver aquilo. E nós podemos viver nesse lugar. Então, como eu estava dizendo, quem planta, irmãos, colhe. Quem semeia roupas, e eu sou desses, irmãos. Eu abro o meu guarda-roupa e às vezes eu fico até sem roupa. Quer dizer, eu deixo algumas mudinhas lá, umas 3, 4, e a Erika fala, nossa, você deu tudo. Irmãos, não passa dias, eu recebo tudo de volta. Nós não devemos nos apegar às coisas dessa terra, irmãos. Porque daqui você não vai levar nada. Mas você pode viver o melhor dessa terra. Mas não se apegue a nada dessa terra. Você pode viver o melhor dessa terra, mas não se apegue, irmãos, a nada dessa terra. Amém? Então, como eu estava dizendo aqui, irmãos, você semeia roupa, você colhe roupa. Você semeia sapato, você colhe sapato. O ruim, irmãos, de dar sapato, e por isso que eu acho que eu dei 2. E os que retornaram era 43, eu calço 37. Eu tive que dar, né? Ô, irmão, receba. Era para mim, mas receba, porque você tem uma lancha, né? Um pezão. Mas quem dá sapato, colhe sapato. Quem dá relógio, quem dá corrente, quem dá bijuteria, quem dá ouro, colhe ouro, irmão. Porque, irmãos, a vida é uma vida de semeadura e colheita. E às vezes a gente passa a vida esperando receber sem plantar. Um amém por isso? Às vezes a gente passa a vida esperando uma colheita sem plantar alguma coisa. E a gente tem a oportunidade diariamente, irmãos, de plantar alguma coisa, amém? Exemplo, eu lembro que uma vez a Erika perdoou uma dívida de R$900. Nós perdoamos a dívida, irmãos, e nós precisamos daquele dinheiro. Mas eu falei para ela, na verdade eu não falei, foi Deus que falou através da minha boca num culto. Você, irmão, que tem uma dívida com alguém, se não dá mais, se está há muito tempo, perdoa essa dívida e essa dívida agora passa para Deus. Porque Deus, quando você perdoa uma dívida, irmãos, que você faz anos que não recebe,
Você sabe que a pessoa tem como pagar, mas você não recebe, e você diz, Deus, eu não quero mais esse dinheiro. Eu vou dar esse valor como oferta. Essa dívida agora ela passa para Deus, e Deus vai trazer a colheita dessa atitude de ofertar na vida da pessoa. Porque às vezes, irmãos, a gente passa anos esperando. Ai, tá me devendo. Nossa, ele vai no shopping, ele compra roupa, compra perfume, mas será que não lembra que me deve? As pessoas lembram, irmãos, mas elas têm que se ajustar no caráter delas. E até que elas se ajustem no caráter delas, se você tiver que ter prejuízo naquela parte, não, irmãos, não vai ter prejuízo ali não, porque Deus vai recompensar você por ter uma atitude de ofertar aquele dinheiro. Amém? Quem semeia amor, irmãos, anda em cura, anda em paz. Quem semeia ódio, ofensa, contendas, colhe o quê, querido? Quem semeia, quem planta alegria, colhe refrigério, colhe paz, colhe transbordamento. Então, irmãos, eu e você temos a oportunidade de viver livres de todas as pedras de tropeço e amarras que nos impedem de provar aquilo que Deus tem para nossas vidas. Amém? Então, irmãos, Deus é o maior incentivador da nossa semeadura. Deus é o maior incentivador da nossa semeadura. Mas Ele não é responsável pela nossa colheita. Ele incentiva você a semear no Espírito, Ele incentiva você a ofertar na igreja, ofertar na vida das pessoas, Ele incentiva você, irmãos, a ter uma atitude de generosidade. E você vai ter os benefícios ou o retorno disso, porque você semeou, você plantou. Mas se você colhe errado, e até mesmo você fazendo certo, Ele não fica responsável pela sua colheita. A colheita é de acordo com a sua semeadura. É uma lei espiritual. Então, porque você planta, você colhe. Seja de forma negativa ou de forma positiva. Aquilo que você planta, você colhe. De Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, certamente colherá. Eu gosto sempre de dizer, irmãos, que quando eu operei 2 vezes de pedra no rim, um irmão chegou em mim e falou assim, pastor, Deus está te provando. E eu disse, não, irmão, não é Deus me provando não, quem não bebe água sou eu. Porque sempre queremos achar um culpado, e o culpado era eu, não era Deus. Então, porque eu semeava não beber água, pedra no rim. Foi até bom que nessa última vez, bom no bom sentido de ganhar outras pessoas, porque é ruim sentir dor de pedra no rim. É que teve um avivamento no hospital. 3 batismos no Espírito Santo, 1 aceitou Jesus, e um culto aconteceu no andar lá superior. E o enfermeiro, chamo mais, vou chamar mais. Eu falei, não, calma meu irmão, calma que isso aqui não é um culto, acabei de operar, você já quer... Mas porque eu sou assim em todo lugar, irmãos, deixa eu dizer para você, naquele hospital, daquele jeito, sabe o que eu estava fazendo? Plantando sementes de fé na vida de pessoas que eu não conhecia. Porque quando eles entraram e falaram, nossa, eu fiquei sabendo no seu prontuário, né, que você colocou lá que você é cristão. E você é cristão, mas você tem algum cargo? Eu falei, cara, eu sirvo como pastor auxiliar na igreja. Ele falou, então você é um pastor? Eu falei, sim, e do fogo. Eu sou, e do fogo. Aí ele, eita, eu sou crente também, mas eu estou afastado. Eu falei, vai voltar hoje. Porque, irmão, crente que sabe o que semeia não perde a oportunidade. Eu disse, vai voltar hoje, irmãos. Conversei com ele, ele voltou. Ele falou, mas eu tenho um sonho. Eu falei, qual que é o seu sonho, irmão? Conta para mim. Ele ia ser batizado do Espírito Santo. Eu falei, vai ser agora. Ele aqui, sem um louvor, sem sentir um arrepio, sem ver anjo. Eu falei, você quer um louvor? Coloquei o celular. Tem como labareda de fogo. E o som tá bom para você? Tem como essa música aqui é do mato, hein? Ele agora ajudou um pouquinho. Eu falei, irmão, é assim. A Bíblia diz em Atos que todos foram cheios do Espírito Santo. Eles começaram a falar. Então, irmãos, expliquei.
Coloquei a mão sobre ele e ele... Chorabaca. O enfermeiro, o irmão está colocando o remédio na minha veia. Aí ele, meu Deus, eu falei, irmão, é 1h da manhã. Fala baixo aí, porque tem pessoas que estão internadas aqui igual. E ele, meu Deus, estou cheio do Espírito Santo. Eu falei, é isso! Aí ele, pastor Ricardo, peraí que eu vou lá do outro lado. Eu vou chamar mais alguém. Aí, irmãos, ele voltou com 2 enfermeiras. Esse homem aqui, homem do fogo, é pastor. Ele vai dar alguma palavra para você. Eu falei, não. Não é assim, não. Que isso? Como eu vou dar uma palavra? Eu fiquei sentado na cama, irmão. As 2 enfermeiras sentou e ficou assim para mim, ó. Vai, pastor, fala aí. Eu falei, não é assim, né? Você tem que bater um papo comigo, né? Me conhecer. E aí, inspirações fluem, mas eu não tenho algo para te falar. Eu falei, você aceitou Jesus já? Não, eu sou católica, né? Mas eu soube que tinha um pastor aqui, eu queria saber como que era. Eu falei, e você, irmã? Ela, eu sou cristã, estou afastada, vai voltar hoje, falei para ela. Mas eu tenho um sonho. Eu falei, hoje é dia de realizar sonho. Ela falou assim, eu não sou batizado do Espírito Santo, eu fiquei sabendo que você batizou ele, né? Falei, não, eu só impus as mãos e fiz aquilo que a palavra diz, porque eu sou semeador da palavra. Irmãos, coloquei a mão sobre ela, irmão, comecei a filmar, eu falei, olha, eu te filmei, né, para edificar a vida das pessoas que estão no meu Instagram. Aí ela falou, não tem problema não, irmão, foi cheio do Espírito Santo. A outra aceitou Jesus. Eu falei, quer falar em línguas? Ela falou, não, isso aí é muito para mim. Aí, irmãos, eles ainda continuaram no quarto e eu lá conversando, porque eu gosto de conversar. Conversando, aí eles falaram, calma aí que eu vou ali. Eu falei, ai meu Deus. Voltaram com outro enfermeiro, agora tinha 4 enfermeiros dentro do quarto. E, irmão, o enfermeiro foi batizado também, falou em línguas. E, irmãos, foi cheio da palavra e ele falou, obrigado por semear essas palavras na minha vida. Irmão, todo dia temos a oportunidade de semear palavras, sementes de fé na vida das pessoas e tirar elas do estado em que elas estão. Está na minha mão, está na sua mão. E eu vou dizer aqui, irmãos, uma coisa que a Bíblia diz, ela diz assim, porque nós temos uma vida de semeadura e colheita. Então Lucas capítulo 6:38 diz assim, eu vou ler na versão em inglês, Lucas 6:38, falando sobre a questão de semear. Dê generosamente e presentes generosos serão devolvidos a você. Vou repetir, Lucas 6:38. Dê generosamente e presentes generosos serão devolvidos a você, sacudidos para dar espaço a mais. Presentes abundantes serão derramados sobre você com uma medida tão transbordante que transbordará. Sua medida de generosidade se torna a medida do seu retorno. Meu Deus. Então, pastor, todas as vezes que a gente semeia palavras de consagração, de oração em línguas, de vida no Espírito, isso volta para nós mais forte. Meu Deus. Quando a gente semeia palavras de fé sobre a vida das pessoas, que elas vão avançar, que elas vão prosseguir, que elas vão romper, essas palavras, irmãos, elas voltam como retorno. Mas quando a gente semeia dinheiro, quando a gente semeia roupa, quando a gente semeia tênis, quando a gente semeia relógio, quando a gente semeia tempo, isso volta de forma abundante sobre a nossa vida. Outro texto, irmãos, que fala também sobre a questão de ser generoso, ou dar, ou semear, é 2 Coríntios capítulo 9, versículo 10. Diz, também na versão em inglês, diz assim, este Deus generoso que fornece sementes abundantes para o semeador, que se tornam pão para as nossas refeições, é ainda mais extravagante para com vocês. Primeiro ele supre todas as necessidades e mais ainda. Então ele multiplica a semente à medida que vocês semeiam. Quando sai da nossa mão, irmãos, aquela semente, seja em palavra, seja em dinheiro, seja em coisa, irmãos, quando sai da nossa vida, quando sai da nossa mão, quando sai, irmãos, liberada, isso volta transbordando para nós. Aí diz, ele multiplica à medida que vocês semeiam, para que a colheita da sua generosidade cresça.
Então, quando tem pessoas que a gente conhece, quem aqui conhece pessoas que elas são desapegadas, então elas semeiam mesmo. Semeia, semeia, semeia. E, irmão, você nunca vê faltando para elas. O tempo todo elas estão sendo rodeadas, irmãos, de benefícios por causa da generosidade. Um exemplo é a minha irmã, que provavelmente ela está assistindo lá de Orlando. E, irmãos, ela sempre foi assim. Vou alugar um sítio, eu vou pagar 10 mil e vocês pagam os outros 5. Olha, nós vamos fazer um churrasco, eu vou comprar tudo e nem precisa me dar. Irmãos, ela fazia tantas coisas por pessoas. E, irmãos, isso volta transbordando para a vida dela. Mas enquanto eu e você que semeia a palavra, que semeia palavras de fé na vida das pessoas, irmãos, isso volta também transbordando para a nossa vida. Amém? Então você pode dizer para mim assim, pastor Ricardo, mas eu não tenho dinheiro para semear. O que eu posso semear? Irmãos, anota aí. Você semeia um serviço. Quem é empreendedor, não vai pagar não. Eu quero semear esse serviço na sua vida. Ah, mas o que eu posso semear? Irmãos, você não tem dinheiro, você pode semear um jantar na sua casa. Que às vezes é um arroz, feijão e ovo, como foi para a Ana e para o Márcio, que aquele arroz, feijão e ovo com salada, mas no meio da conversa foram liberadas palavras, sementes de fé na vida deles, que hoje eles estão no lugar que Deus queria que eles estivessem. Mas um jantar com arroz, feijão e ovo foi o necessário para Deus pegar a oportunidade e fazer eles chegarem onde eles estão hoje. Mas, irmãos, não parou, porque vocês vão chegar ainda mais longe. E eu vou dizer, meu Deus, vou dizer por ousadia mesmo isso aqui do Espírito. A compra da casa, ela não vai ser dificultada não, ela vai ser fácil. Vai ser fácil. Olha, tem gente, irmãos, que cria uma estrada de fé, que você vê a mão de Deus guiando em todo o tempo. E eu vou dizer, irmãos, quando esse caminho de fé foi criado, não dá para voltar mais. Você não ficar apegado ao que foi feito, você olha para o que Deus está fazendo. E eu vejo vocês nesse caminho de fé. Eita! É por isso, Márcio, que as coisas estão se conectando, pessoas estão vindo até você e dizendo, eu tive um sonho. Eu vi você falando, eu ouvi até pessoas falando e se conectou com o que você está me falando agora. Deus vai criar mais conexões para que sonhos sejam realizados. Eita glória! Eita glória! Eita glória! Eu declaro sobre a sua vida que Deus vai conectar você com pessoas para facilitar sonhos. Deus vai conectar pessoas com você para te empurrar para aquilo que Deus tem para a sua vida. Deus vai te conectar com pessoas para que você saia do lugar de frieza. Deus vai te conectar com pessoas para que você viva um novo nível. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Eu estou me comportando numa conferência gigante de fé, irmão! Ele nos ensina isso. Pregue como se tivesse 2.000 pessoas. Irmãos, eu vejo. Eu estou me preparando. Eu estou me preparando e eu declaro uma preparação sobre a sua vida. Então, irmãos, você pode semear um jantar, um café, um almoço, um tempo com alguém. Você semeia experiências. Você semeia honra. Você semeia palavras. Então, irmãos, você pode pensar, não dá, eu não tenho. Você tem alguma coisa para semear. Você tem experiências, irmãos. Às vezes eu posso ter passado coisas que você não passou e eu compartilho. E você pode ter passado coisas que eu não passei e você compartilha. Você está semeando. Amém? Então, irmãos, as pessoas podem pensar, mas é tão simples isso que eu estou fazendo. Irmãos, pode sair da sua vida de forma simples, mas vai chegar para você e para a pessoa de forma extraordinária. Pode sair de você de uma forma simples, mas vai voltar de uma forma extraordinária. Amém? Eita glória. Provérbios capítulo 11, versículo 24 e 25. Então, irmãos, você pode ter atitudes de semeadura simples que voltarão para você e para a pessoa que está recebendo de forma extraordinária.
Provérbios capítulo 11, versículo 24. Também quero ler para você nessa linguagem, né, em inglês. 24 diz: a generosidade traz prosperidade. A generosidade traz prosperidade, mas reter a caridade traz pobreza. Ou reter aquilo que, irmãos, a gente, por ser generoso, a gente vai abençoar as pessoas. Isso está em nosso DNA, filho de Deus, ser generoso. Então, se você, irmãos, não age em generosidade, a pobreza, ela toma conta de você. O pensamento mesquinho, não, vai faltar. Não, eu não tenho, não. Graças a Deus é uma igreja generosa aqui. Então a Bíblia diz: aqueles que vivem para abençoar os outros terão bênçãos acumuladas sobre eles. Vou repetir. Aqueles que vivem para abençoar os outros terão bênçãos acumuladas sobre eles. E aquele que derrama sua vida para derramar bênçãos será saturado de favor. Essa palavra saturado, irmão, significa completamente cheio, repleto, abarrotado, lotado do mais alto grau. As pessoas vão falar assim: como chegou nesse lugar? Como adquiriu esse carro? Como adquiriu essa casa? Como está vivendo tão bem? Aquele que é generoso e anda nesse campo de semeaduras. Irmãos, eu estou falando com você sobre todo tipo de semeadura. Então, se você anda nesse campo, a Bíblia diz que você vai ser saturado de favor. Meu Deus! Vão olhar para você e vão dizer: é uma bênção. Sim, porque a Bíblia diz: sê tu uma bênção. Como o pastor pregou aqui uma vez, você é uma bênção para ser uma bênção para as pessoas. Eita Deus! Então, irmão, você vai ser saturado de tudo de bom. Eita glória! E sabe, irmãos, que eu ouvi isso de um ministro. Na verdade, eu ouvi isso do pastor Edilson de Lira. Ele disse: quando uma semente não é plantada, uma oportunidade de multiplicação é perdida. Eita, meu Deus. Quando uma semente não é plantada, uma oportunidade de multiplicação é perdida. Exemplo, irmãos, deixa eu dizer para você. Eu entendi que nessa vida, tudo é uma semeadura. Não é? Tudo é uma semeadura. Então, eu peguei esses 4 livros aqui, porque quando eu semeio livros, eu ganho? Ô, glória. Então, eu quero dar esse livro para alguém. Né? Então, quando eu semeio livro, eu colho livro. Né? Ô, glória. Quando eu semeio livro, eu colho o quê? Livro, né? E quando eu semeio dinheiro, irmão? E quando eu semeio dinheiro? Eu colho dinheiro. Irmão, deixa eu dizer para você. A oportunidade de multiplicação está na nossa atitude de generosidade. Eita glória. Eu não sou o Silvio Santos. Calma, meu amigo. Calma. Não sou. Não sou. Mas eu entendo. Irmãos, eu recebi essa oferta hoje. E se eu falar para você que eu precisava implementar isso em algumas coisas, eu precisava. Mas eu não vou me apegar a isso. Porque o Deus que dá a oferta agora, dá depois, e dá depois, e dá depois, e dá depois, e dá depois, até transbordar sobre a minha atitude de generosidade. É por isso que eu dou dinheiro. Ô glória. É por isso que eu dou dinheiro. Ah, irmão, deixa eu dizer para você. Quem aqui, em sã consciência, já pensou, quando eu tiver dinheiro, eu vou dar esse valor para tal pessoa, eu vou investir ela, eu vou comprar um carro para fulano, eu vou ajeitar a vida de ciclano, eu vou fazer algo porque eu vou ter dinheiro. Irmão, que tal você começar com o que você tem? Porque às vezes a gente fica preso, é 10 reais. Dá para comprar algumas coisas com isso, é 10 reais. Irmãos, Deus pode fazer de 10 reais muito mais. Deus pode fazer de 10 reais muito mais. Deus pode fazer de 10 reais muito mais. Deus pode fazer de 10 reais muito mais.
Irmãos, como eu disse aqui, nós vamos partir para o nosso final. Todas as vezes que a gente tem a oportunidade de ser generoso, a gente está ativando o modo multiplicação na nossa vida. Eita, vou falar de novo para ver se você pegou. Todas as vezes que a gente tem a oportunidade de ser generoso na vida de alguém, nós estamos ativando o modo multiplicação na nossa vida. Eita Deus! Ô glória! E eu vou, irmãos, aqui para o nosso final com essa palavra que o Edilson de Lira disse em uma das nossas igrejas Verbo da Vida. Tudo o que te foi prometido já está com você através das sementes da palavra de Deus. Tudo o que Deus te promete pode ser alcançado não por aquilo que ainda Ele vai te dar, mas pelo uso correto daquilo que Ele já te deu. Eita maravilha! Aí ele diz, o que falta para um rompimento na sua vida, ou um novo nível, uma nova estação, uma mudança na sua família, nos seus negócios, no seu trabalho, não é algo novo que Deus ainda vai te dar, é o uso correto do que Ele já te deu. Você é abençoado, você é próspero, ei, você é ungido, você é um semeador da palavra, está na sua mão. Ei, deixa eu dizer isso aqui, porque ele finaliza assim: para cada semente que você lança, há um agendamento no céu para a sua colheita. Ei! Aí, Felipe, olha, Felipe, isso aqui, Felipe, pelo amor de Deus, isso é para você também. Pode ser que no decorrer dessa vida, irmãos, dos anos, você semeou, e você não viu algumas colheitas. Calma, irmão, existem agendamentos no céu que vão liberar as colheitas para a sua vida. Ei! Oh! Irmão, tá na sua mão, fica de pé. Tá na sua mão. Ei! Não se esqueça da sua semente. Celebre! 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 Oh! Ha, ha, ha! Minha confiança em ti, de galardão eu sei, há um grande galardão, eu sei. Eu não vou reconhecer. Pode vir o que vier. Hey! Uhul! Sai do chão, sai do chão. De fé Eu vou de glória em glória. vou avançar. Com você, em fé eu vou avançando. Para os meus filhos. Ele disse assim: hoje, foi Deus falando que eu deveria falar isso para você hoje. Hoje, você recebeu sementes da palavra. E é hoje o início de uma nova temporada da sua vida. Ei! Então eu digo, irmão, você consegue perceber? Você consegue perceber? O tempo novo chegou! Ei! Ha, ha, ha! Nada vai te parar! Nada vai te parar! Aleluia! Ha, ha,
vai te parar. Nada vai te parar. Nada vai te parar. Vai avançando. Irmão, vamos lá. Eu tô falando coisa pelo Espírito aqui. Se tivesse nessa igreja uma área de corrida para você pegar o bastão para a nova fase, como você ia reagir numa pista de corrida? Como você ia reagir numa pista de corrida? Ei! Ei! Aleluia! Você pode correr a sua vitória! Você pode correr a sua vitória! Ei! Pegar o que é seu! Pegar o que é seu! Pegar o que é seu! Oh! Ei! Ei! Você vai ver, irmão, o sobrenatural explodindo diante dos seus olhos. Você vai ver, irmãos, a mão de Deus te guiando. E Ele diz para você, irmãos, começa hoje. Começa hoje com uma atitude de generosidade. Não é para mim não, irmãos. É com todos os irmãos, com a sua família. É no seu trabalho. Começa hoje a semear, irmãos. Começa a semear e você vai ver a colheita sendo preparada. Oh, glória! Oh, glória, irmãos! Eu declaro sobre a sua vida as suas sementes germinando. Eu declaro sobre a sua vida as suas sementes germinando e dando fruto. Germinando e dando fruto. Germinando e dando fruto. Germinando e dando fruto. Oh! Ei! Oh, aleluia! Você recebe, irmão?